queridas amigas não gostam muito quando eu digo olá. Tentei dizer olá, olá, olá. Olá, É fazer terapia. bem-vindos Olá, aqui ao no Descontraídamente mais uma vez. Olá, Diana. E bem-vindas às minhas queridas amigas que estão novamente, todos os dias, sempre comigo aqui e nunca me falham. Portanto, a minha querida Mónica, Olá. a Ana Luísa, Olá. a Isabel Olá. e a Inês. Olá. E eu sou a Diana. Bem-vindos. É. E obrigada por estarem connosco mais uma vez. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que Como está... Mas qual é o assunto que nós falamos aqui que não Até tem agora? interesse? Exatamente. Não é? Não há Agora, não desculpa, há não Percebi há. agora. Não Portanto, há hoje vamos um. falar de quê? Burnout. Burnout. Burnout, esse grande Flagelo. flagelo. Obrigada. É que realmente eu não tinha um adjetivo bom para descrever o que é o burnout. Burnout é um flagelo da nossa sociedade. E ouve-se muito falar nisto também hoje em dia quando se fala de doença mental, não é? De saúde mental. Burnout, depressão. Ansiedade. Burnout mais ligado à zona do trabalho. O e que é, depressão. no fundo, o burnout? O burnout, os psicólogos ou a psicologia define como uma depressão que é causada por questões de trabalho. Portanto, será uma tristeza profunda, não é? Porque o que é depressão, no fundo? Não é? A depressão é tristeza profunda. Sim. E há ali um copo de tristeza, não é? Nós dizemos isto muitas vezes para dar este exemplo, que há um copo de tristeza que vai enchendo ao longo da vida, uma situação aqui, uma questão ali, e aquele copo vai enchendo até transbordar. Portanto, e quando transborda é esta situação da depressão, não é? O burnout será esta virtude ligada... Virtude, não tem virtude nenhuma, desculpem dizer-vos. Este copo cheio, não é? Para o trabalho, não é? São as situações de trabalho que nos levam A exaustão. à exaustão. É um exausto, sim. Como é que isto... Qual é... existe algum sintoma, não é? Que consiga definir para uma pessoa que nos esteja a ouvir e que nunca se tenha percebido realmente que isto se passa com ela. Portanto, passa-se alguma coisa... Irritabilidade, cansaço, falta de paciência. Falta de memória falta também, de não é? paciência, falta de memória, Porque há muita gente insónias, que só vê por ou aqui. questões de sono. Questões que estão relacionadas com o sono. Ou Perturbação falta no de sono. vontade para agir. Simplesmente é uma apatia também que se pode sentir, não é? Porque o burnout é um estado de exaustão. Portanto, Exato. a pessoa já não tem... Deixou de ter energia, exato. Queimei, meu filho, Queimou queimei. o fusível, não? Chegou ao limite. Chegou ao seu limite. É preciso fazer um reset completo. E há uma série de situações que nos levam também aqui... há uma série de questões sociais, eu acho, que nos levam também aqui ao burnout, à maneira como nós vemos o trabalho, não é? A maneira como o trabalho, como nós somos vistos enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que têm que trabalhar e ganhar dinheiro e que ser produtivos e que ser os melhores. Pronto, nós temos que ser sempre os melhores, não é? Eu acho que Pelo nem menos está só temos... ligado. Exato. Desculpa, Inês. Eu acho que não está só ligado à parte do trabalho. Está ligado àquela parte do malabarismo que nós fazemos na nossa vida diariamente entre o trabalho, a nossa vida pessoal, o sermos socialmente ativos, e chega uma altura em que nós não conseguimos manter as bolas todas no ar. Sim, a rodar. Eu acho que é muito E por aí. como é que a hipnoterapia nos pode ajudar, neste caso, neste aspecto? Vamos à fonte, à origem desta depressão ou deste burnout, não é? E fazemos 2 ou 3 sessões, às vezes talvez mais, mas em princípio há uma melhoria grande em 2 sessões. É importante ressalvar também que em hipnoterapia nós trabalhamos com sintomas, portanto, Exato. nós vamos trabalhar o sintoma da pessoa, não vamos trabalhar o burnout ou não vamos trabalhar... Até podemos. No Porque caso, há um conjunto deles, não é? há um conjunto, sim, mas Mas até a podemos ir à pessoa- fonte, à origem daquele burnout e depois ver daí qual é que foi realmente o que... A emoção que precisa mesmo ser trabalhada o que é ali. não é? que Mas a pessoa afeta- pode-nos trazer um burnout Qual é que foi a e razão? dizer que O sintoma que O mais sintoma- sente é, sei Imagina, lá, esta cansaço, apatia, sono. o Ainda cansaço, agora estávamos a falar do copo cheio, não é? Sim. O copo cheio leva muitas gotas. Sim. Mas imagina Exato, que a pessoa não consegue dormir e chega ao pé de nós e diz: Eu não consigo dormir, é uma chatice, eu estou sempre cansado e é porque não consigo dormir à noite. Então vamos resolver esta situação do sono. Eu acho às vezes é a perda de memória. A perda de memória tem a ver com o desligamento emocional. Que há pessoas que só se deparam com esta situação de burnout nestas situações em Sim. que normalmente se lembrariam de uma... E de repente o que é que se passa com a minha cabeça? Porque nós guardamos as situações conforme temos uma emoção associada a essa situação. Muita felicidade, não é muita, é alguma felicidade, alguma alegria, ou qualquer coisa. E se não temos uma situação, se estamos em modo apático, se não temos situações, se não temos emoções associadas a esta memória, não nos vamos lembrar dela. É impossível, não dá. Nós lembramos-nos que andámos de bicicleta a primeira vez quando tínhamos 5 anos, por exemplo, e temos uma
memória de felicidade e temos uma emoção agregada à memória. Se não temos emoção, não nos lembramos. Engraçado, que é assim que nós guardamos as memórias, não é? Sim. Quando estão ligadas efetivamente a uma emoção. Emoção. Eu lembro-me de quando ainda estávamos na formação, a João, que é a nossa formadora, nos estar a dizer, se vocês só decoram realmente memórias quando há uma emoção associada àquilo. Vocês lembram-se do 11 de setembro, o que é que estavam a fazer? Já foi há tanto tempo, como é que se lembram exatamente do que estavam a fazer? Porque houve uma emoção que foi gerada naquele Também nos momento, lembramos não é? todos Ninguém do se dia. lembra, não é? O que é que jantou ontem? Sim, mas também nos lembramos todos do dia em que começou a guerra na Ucrânia, não é? Portanto, existia. Sim, mas eu não me lembro, por exemplo, o que é que estava a fazer. E Mas há uma emoção, é lembro-me associada. do 12 de setembro. 11 de setembro. Por exemplo, lembro-me de outras situações em relação à guerra porque associei uma memória ali. Portanto, olha, é engraçado que eu acho que o meu desligamento emocional, isto agora em virtude do burnout também tem aqui algum pano para mangas. O meu desligamento emocional dava-me para eu, às vezes, havia situações que eu levava de uma maneira mais fria, não é? Mas espera, antes, vamos fazer uma coisinha antes disso, que é o desligamento emocional. É a pessoa não se permitir sentir. Mas não o se que permite está- sentir porque está Desculpa. cansada de sentir. Não, obrigada Nós estamos a falar Fernanda. entre nós como se fosse uma coisa. É importante nós termos estas noções, porque há pessoas que A pessoa está magoada, está triste e já não consegue mais pôr mais gotas nenhumas no copo dela, no copo da tristeza. Já não vai mais gotas para esse copo. E então desliga. portanto, não vive Desliga. Não vive as ligada emoções. aqui à antena. O facto de não estar a viver não quer dizer que esse copo não vai enchendo. Vai enchendo na mesma. Essa- Só que a exatamente. pessoa ressignifica de uma outra maneira a pessoa maneira como a simplesmente coisa. não sente daquela forma, mas o copo Tenta continua não a ser... sentir, não é? Sim. Tenta Não sentir. se permite sentir. Não sim. se É permite isso, sentir. é isso. E era uma coisa que eu sentia muito em relação até. Não é empatia, mas era porque eu achava. Eu acho que tenho esta ideia, posso estar errada, mas eu era tão empática com o outro às vezes que eu preferia, sabes, fazer de conta às vezes que não estava a ver ou desligar-me emocionalmente sem eu me perceber que aquilo estava a acontecer, porque eu ia sofrer muito mais se eu realmente visse aquilo. E isso acontece-me com o outro, acontece comigo. São E estratégias, esta não é? semana estava a ver coisas da guerra agora, que está a fazer um ano, não é? Já fez um ano. Comecei a chorar. Mas tipo assim, com uma cena assim... que para a minha sensibilidade normal, não é? Não seria talvez aquilo que... Mas sei lá, houve ali situações que me tocaram, porque claramente eu associei aquilo a uma emoção, não é? Ali que me foi buscar coisas que eram minhas, que não tinham, se for preciso, nada a ver com aquilo, não Mas a é? guerra na Ucrânia é uma coisa muito empática, não é? Porque é uma sociedade É que difícil está... não ser é empática com horrível. imagens que é estão a passar na impossível, televisão, de não sei. crianças. Dia-a-dia. Sim, mas é uma... pessoas. Pronto. Mas eu pode-nos reparei acontecer a neste nós, não é? desligamento emocional foi diferente, porque eu já vi estas imagens mais que uma vez. Claro. Estás a ver? Mas houve alguma circunstância no meu estado atual que sei lá, eu podia estar mais sensível, mas acho que não. Mas eu acho que é o desligamento emocional que estava menor. Sabes? Que eu conseguia ligar-me de outra maneira àquela coisa que eu estava a ver e aquilo incomodava-me. Por isso eu pratico muito, aconselho, lá para casa, não verem televisão. Eu também não vejo. Eu não- É eu isso não mesmo vejo que eu não faço. Eu não vejo o telejornal desde que comecei a trabalhar como enfermeira. Comecei a calhar trabalhar em cuidados podemos ver. intensivos e ao fim pai, de 1 ou 2 meses de trabalhar como enfermeira em cuidados intensivos deixei de ver o telejornal. Porque já trazia muita tristeza do meu trabalho e ainda mais estar a levar com tristeza enquanto como, enquanto estou a cozinhar, ou enquanto... mas voltando ao tema do desligamento emocional, eu lembro-me de trabalhar em cuidados intensivos, novamente, e daquilo me começar a incomodar, eu levava as pessoas para casa. Sim. Portanto, e isto é uma coisa que toda a gente consegue perceber que não nos faz bem enquanto profissionais de Claro saúde. que não. Nós temos de ter aqui uma separação, porque senão nós começamos a levar as pessoas connosco para casa e não tirar somos a melhores bata, não é? profissionais. Nós É temos que tirar a bata, temos que tirar aquela farda que nós temos. E a minha estratégia foi pedir transferência de serviço e expliquei que não estava a conseguir lidar com a morte das pessoas, porque me ligava às famílias, ligava-me aos doentes e precisava de arranjar uma solução e pedi transferência de serviço e depois percebi que me estava a começar a desligar emocionalmente. Eu não me permitia criar relações como tinha até ali, que era aquilo que me caracterizava como enfermeira nos cuidados intensivos, porque aquilo ia-me magoar e foi o... E é isso que acontece muito na O classe desligamento também emocional médica, não é? é Porque é uma difícil estratégia, não é? nós lidarmos todos os dias com pessoas que sofrem, que têm dor, que... Classe médica, não. Connosco também, terapeutas, no não pessoal, é? Nós não dia a somos dia. classe médica, mas somos terapeutas Em todas e ouvir as pessoas, independentemente a de dor da terapia ou não. pessoa, por muito que nós tenhamos muitos pacientes e nós ouvimos um pouco de tudo, há pessoas que nos tocam mais que outras, se calhar porque têm aquela ligação, que nós temos alguma coisa lá O dentro, espelho. não é? E é difícil pensar, ai, poça, ok, nós temos que ultrapassar, temos que ser responsáveis e os nossos pais, mas há vidas, não é? Há vidas que nós às vezes ouvimos que é tipo, como é que é possível, não é? Porque esta pessoa sofreu e é difícil a gente às vezes não nos pormos nos sapatos dela, se fosse eu.
se eu fizesse isto, só que temos é que saber fazer este corte, não é? Assim que eu saio de casa, aquela é a vida da pessoa, eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudar, o que estiver no meu alcance, mas eu não posso levar aquilo comigo. Não. Mas eu, enquanto enfermeira de cuidados intensivos, não sabia fazer essa. Houve uma fase, nitidamente, que eu não conseguia separar a minha vida pessoal da minha vida profissional e por isso é que aquilo me atingia em casa. Eu, hoje em dia, como terapeuta, as coisas que eu trabalho com os meus pacientes não vêm comigo para casa. Também me acontece. Porque a forma como eu lido com as questões que as pessoas me trazem não é a mesma. Com a minha terapia em dia, lá está, eu lido... Que é O facto de fundamental nós um fazermos terapeuta terapia ter a terapia em dia. É essencial. Todas nós fazemos terapia com outra Exato. pessoa. Sim. E isso é bom também para nos ajudar às vezes, porque muitos dos nossos pacientes vêm ter connosco com coisas que são para nós resolvermos em nós próprios, não é? E se calhar se as pessoas tivessem terapia em dia, pegando neste assunto de... Nós já falámos disto anteriormente, de que eu achava que a terapia era só para malucos, não é? Maluquinhos. Portanto, para tontinhos. Fazer terapia seria um primeiro passo fantástico para a pessoa não chegar ao burnout. Se houvesse mais terapia, se calhar nas instituições, se houvesse uma cultura de terapia mais instituída. Isto ficou agora um português muito bom, não é? Isto é instituída. Vocês estão a perceber, nos Estados Unidos não há ninguém que não tenha um psicanalista, não é? Exato. Mais ou Um menos. psicanalista. Mas vocês não acham que o mais caminho, normalizado. muito- o caminho muito está a mudar até nos nossos estereótipo. filhos, acho eu. Quais é que vocês acham que são as razões da sociedade, normalmente, que agora nós vemos muito, que provocam este burnout? O que é que vocês acham que nos está a provocar isto? Eu acho que é o excesso de tudo. Não poder falhar. Não podemos falhar, nós temos todas as responsabilidades em termos de coisas, não é? Seja trabalho, seja ter o carro, seja pagar a casa, ter a responsabilidade enquanto pais de pessoas que assumem que têm que dar o melhor, e o melhor podem ser muitas vezes coisas, não é? Que não sabem fazer de outra forma. A pressão para ser o melhor no trabalho, a pressão para demonstrar trabalho. Vocês não veem a pressão também pela individualidade? Às vezes as redes Nós mulheres, sociais então também. temos que ser sim. as melhores trabalhadoras, as melhores mães. Temos que as ser diferentes melhores dos esposas, outros, sempre. não é? Estava a ouvir- Nós temos que ser as melhores em tudo, já repararam? É um Nós campeonato. mulheres temos uma carrada de funções, não é? Em que requerem de nós que nós sejamos as melhores. Mas eu eu acho estava que isso é a uma ouvir percepção. Mas quem é que requer? Exato, Espera, é isso. percepção. A Eu estava a sociedade. ouvir Inês a falar e estava a ter um pensamento enlightenment. que é-nos exigido, sim. O nosso patrão não quer saber se a gente dormiu à noite. O nosso chefe não quer saber se o nosso filho está com problemas na escola. Mas não é por aí. Mas a questão é, as pessoas exigem. A família exige, a sociedade exige. É mais mas isso. porquê é que nós não pomos um limite a essa exigência? Porque às vezes fomos ensinados. Tem a ver com questões da sociedade, Claro. não é? Parte de disse nós agora, com a Mas a terapia. questão é essa. Hoje em dia há muitos pais que pensam ainda que o trabalho que as pessoas não têm das 9 às 5, que não é um trabalho Uma válido. pessoa é um workaholic, por exemplo. Bem, aí vamos para outras questões, não é? Que têm a ver com as adições. Não. Porque, E porque há aprendeu. várias Sim. adições. Mas porquê E o adições? workaholic é também uma uma adição. adição. É também. É uma forma, não é? Mas não é Isto o aceito meu na ver. sociedade? Este é o meu, não, porque não é feito quase como. Ok, se eu beber muita água em excesso, nem sequer vai se aperceber, não é? Mas se calhar se eu beber muito álcool. Mas um Não, O pai- workaholic espera, também é um uma forma de ser alcoólico. reconhecido. Eu não disse um alcoólico, eu disse não, um eu percebi, workaholic. mas um workaholic é também um vício. Então, mas eu percebes isto? perguntei-te se É um não era vício, aceito mas na muitas vezes sociedade. também. É super aceito Super na aceito. sociedade. É super Então não é aceito, tão aliás, bom. é tão bem incentivado. visto. Então não é É tão bem visto um incentivado. trabalhador que é espetacular e que está lá tantas horas. Mas se calhar só está lá tantas horas porque o ir para casa dói. Não é? Pois. Portanto, é uma compensação. O trabalho é uma Podes ter essa compensação. vertente. Podes Como ter a outra. vertente do ir para casa não é bom, mas podes ter a vertente do perfeccionismo, do querer Também. do Sim, querer atingir mas o é- perfeccionismo passa no pelo trabalho, perfeccionismo. do não saber pôr o limite do já chega, tenho a minha família em casa, que até Sim. gosto, Sim. mas não estou a conseguir pôr uma barreira naquilo Mas que o meu muitas trabalho vezes está até para a pedir. própria Não atinge o família equilíbrio. ai, meu marido farta-se de trabalhar e para aquilo é de manhã, à tarde, à noite. Há muitas pessoas, há muitas mulheres que valorizam sim. que o marido trabalhe. Porque Não os é? pais provavelmente também lhes ensinaram. Sim, é uma que questão de tinham que arranjar sociedade, um marido não é? trabalhador, que ia sustentar. Voltamos sempre ao mesmo, não é? Voltamos sempre ao mesmo. Estamos É uma aqui a questão ver. de sociedade e como ela está organizada. E também parte de nós agora, enquanto hipnoterapeutas e terapeutas, e que estamos aqui a passar a mensagem, que todas estas pressões que nós sentimos são as nossas. Nós podemos ser pressionados por toda a nossa volta. A forma como reagimos é a nossa responsabilidade. A hipnoterapia pode ajudar Quem a diz não isso? sentir Quem fala esta assim não é pressão. gago. Vocês ouviram não é? isto? Eu não Beleza. ouvi uma música Maravilha. infantil que dizia
porque é que as crianças passam o dia a brincar e os pais a trabalhar. E eu ouvi aquilo e pensei, isto é uma crença que está a passar para as nossas crianças, porque no meu caso, nós tentamos em casa não ter este tipo de comportamento, porque tomámos consciência de que não era bom, nem era isso que queríamos passar na nossa família. Mas reparem, isto é uma música que se ouve no Spotify, não vou dizer, mas que diz... as crianças passam o dia a brincar e os pais passam o dia a trabalhar. Portanto, é uma coisa que vai ficar na cabeça. Olha a história sugestão, da não é? cigarra e da formiga, que a formiga trabalha o ano todo e a formiga corre Olha, tudo eu tão agora bem. só Gosto trabalho tanto da no verão. cigarra. Não é? A formiga farta-se de trabalhar e correu tudo tão bem para ela, e a cigarra desgraçada. Mas nessa história Não passa o há inverno, os dois não é? polos. Ah. E há um meio que não se fala, não Sim, é? o equilíbrio. O equilíbrio. Pronto, mas não esse equilíbrio era trabalhar e importante trabalhar. ser falado, não é? Mais É uma vez é que uma crença que logo de pequenino já estão a ser É. instigados. Ou és preguiçoso. Ou és preguiçoso e não tens nada. Mas isto Exato. também é uma Trabalhas, crença para quem e tem vais ter burnouts, dinheiro. não é? É. Que tenho É. que fazer, porque senão vou ser preguiçoso, vou ser mal visto, o que é que os meus colegas vão pensar de mim, o que é que o meu patrão vai pensar de mim. E às vezes E eu preciso ser nós perfeito, sabemos, eu preciso atingir pá, e é aquilo. o não saber dizer que não, muitas vezes. E o Só workaholic limites. depois chega ao burnout, não Não é? saber dizer que não é uma coisa assim que parece simples, mas molda-nos a vida de uma maneira, Esse Limita-te. não saber dizer não muitas vezes está associado a medo. a falta de autoestima também e de E a confiança. medo, não é? medo, Se eu é trabalho e se eu não consigo dizer não a um requisito do meu patrão, que para mim já é o ir para lá daquilo que eu acho que é aceitável, mas o meu medo é, se eu vou dizer que não, ele vai pedir a outra pessoa. Portanto, é o Eu julgo vou que alguém perder o vai meu fazer, não é? lugar, não é? E é o que ele vai pensar de mim. Eu Se eu sou estiver aqui- dispensável. Imagina, eu posso chegar todos os dias a horas. Eu posso ser o trabalhador mais competente. Se há um dia em que eu se calhar tenho que sair mais cedo, até há pessoas que se sentem mal em ter que dizer, olha, eu posso ir ao médico, eu tenho não sei o quê. E realmente nós temos que pensar que é uma Mas essa questão aí já não tem a ver com este medo, tem muito mais a ver com o facto de não ser aceito pelo outro. Como é que eu vou ser visto é o medo pelo do outro? julgamento. Do julgamento, não tanto deste medo Estás a de ver? ser substituído, não é? É porque normalmente este medo de ser substituído é tendo em conta as Rejeição. nossas responsabilidades. Sim, Eu não posso esse- perder esse esta medo é empresa, eu não posso diferente. perder isto, não é? Esse medo é diferente, porque eu Exato. trabalhei na função pública e saía a horas e era olhada de lado, porque saía a Exatamente. horas. Mas sabes que há outros que também países onde isso não entrava a acontece. horas, É o não é? contrário, não é? Se tu não E sais a por, horas, e por outro lado sim. também trabalhei em empresas internacionais em que sair a horas era uma coisa boa. não sair era pior. Porque não sair significava que Não eu não era- sabia, estavas a não gerir o tinha teu trabalho. capacidade para fazer o meu trabalho Para gerir no tempo que era necessário. Portanto, eu vim deste mundo do internacional e depois fui parar para a função pública, onde era olhada de lado, mas eu sempre quis ter o equilíbrio entre a minha parte profissional e a minha parte pessoal, não é? E é para mim importante sair a horas e ter uma parte pessoal boa e que me dê algum alento e carinho e amor. E é da parte profissional. Mas há muita gente eu vou que buscar realmente isso. lhe falta essa capacidade, não é? Sim. Não é agora vou sair a horas e toda a gente vai olhar de lado. Eu não Se quero calhar ficar no havia- trabalho a fazer vou-vos dizer Facebook que e eu que jogar trabalhava numa- trivial, Claro. não é? num sítio, não vou dizer onde, trabalhava num sítio e tínhamos efetivamente hora de almoço, mas devíamos ter, no contrato estava, ok? Nunca aconteceu, não é? E eu tinha medo, isto é tão ridículo, isto é ridículo agora passado 10 anos, estás a ver? Mas eu tinha medo de dizer àquela pessoa, posso sair para ir ao banco na minha hora de almoço? Isto não é ridículo. É o que é. Hoje em dia, estás a ver? Mas tudo o que se passa nas nossas vidas, eu acho que nós levamos como lição, pelo menos, não é? Para aprenderes o que é que são os teus não quero, Onde é que estão os teus limites? não é? E isto é importante, a terapia é boa nisto. Sim, nós percebermos as nós nossas precisamos limitações. dos nossos Perceber porque é limites. que não eras capaz de dizer que estás na tua hora de almoço, tens direito à tua hora de Inês, almoço eu e vais. tremia para dizer, olha, Há uma tu coisa que é a achas que dá cultura para da eu ir? empresa, não é? É. E muitas vezes, e nós ainda temos um meio empresarial de PMEs, não é? E muito conservadores, em que a gestão é um bocadinho pelo medo, é muito conservadora ao ainda, respeito, não não é? é? O medo, sim. E Não se respeita um bocado a e a individualidade. cultura da não é? empresa pode ser, não, à hora de almoço aqui trabalha-se. Ou então comemos uma coisa muito rápida, não é? Mas o trabalho é para continuar. Portanto, e aí pode ter a ver com a cultura que foi instituída nessa empresa. Por isso é que se calhar tu E às tinhas vezes as esse pessoas são, constrangimento. tipo, intimidadas, que é isto que acontece. Até houve uma altura em que eu realmente achei, pá, já chega. Porque eu, pronto, tinha baixa autoestima, tinha uma série de coisas, mas sempre tive voz. E gostei sempre de a usar quando ela era necessária, não é? Se calhar porque quando era pequena, se a minha voz não era ouvida, agora que eu sou Agora adulta, podes. eu posso Agora usar a minha podes. voz. Agora Ela está aqui para eu falar, não é?
E quando eu dizia, não, espera, mas há aqui uma situação, isto não está bem, não é? Não pode ser assim, não sei o quê. Faziam-me sentir como se, olha, mas é só tu que pensas assim. Os teus colegas, está tudo bem, querida. Mas isso hoje em dia não tem um nome? É bullying laboral? Não se chama assédio sexual? Não é Moral. sexual, moral. Pois, exato, não é? E laboral? Hoje em dia tu dás nomes às coisas. Sim, há um tempo Há atrás. muitas coisas que Mas, têm Mas nomes. até mesmo- Assim, tem mas a- nome, mas ainda assim continuam a ser Exatamente. constrangimentos. Obviamente. E há obviamente. muita podem gente que se sente resultar- assim. E a Tem terapia despedimento. neste Portanto, aspecto, mais volta acabada, se calhar às eu vezes. acho que a terapia neste aspecto é o que faz realmente a diferença para tu saberes a resolver estas situações que hoje em dia não acontecem comigo. Porque a questão aqui é, tu podes aprender a dizer não, De não uma forma faltando natural. às tuas responsabilidades enquanto trabalhador. E é sem te não é? sentires culpado de dizeres que não. Sim, Sim, principalmente. Que é sim, outra a questão, parte da que é, até podem tentar que tu te sintas culpado, mas se tu tiveres a tua terapia em dia, aquela culpa não vai nem ressoar em ti, porque tu sabes que cumpriste as tuas obrigações, fizeste o teu trabalho e tens aquele direito, não é? Conheces-te, não é? Conheces-te, Aí conheces-te, exatamente. sabes quais são as tuas capacidades, naquilo que tu és bom, menos bom. Vamos cá ser honestas, muito provavelmente uma pessoa que esteja nessa situação de burnout, uma empresa em que não é valorizado, em que Não é ouvido, exigido, não é respeitado. começa a fazer terapia e percebe que aquela empresa se calhar também não é o caminho de vida dele. Eu agora A vou dizer verdade aqui é uma esta. coisa que se calhar Ou se- vou-me atirar para fora de pé, mas vocês vão me Ou ajudar. será que aquela empresa é uma retraumatização de todas Obrigada, as coisas Mónica, que já era lhe aconteceram isso, noutra, era isso. noutra altura? Logicamente, Será que esta aquela empresa falta de não apareceu capacidade. na vida desta pessoa para lhe ensinar que ela tinha que aprender a dizer que não por alguma razão? Porque Não, mas aprendeu. já apareceu, já Já são apareceu. retraumatizações. Por isso é de que ela situações- aceitou aquela situação de não ser passadas, ouvida não é? e respeitada e Isso acontece em fazer-me tudo na sentir vida. culpada. Não é? Sim. E por acaso também tive uma situação dessas, mas por acaso nunca me senti culpada. Decidi que não ia fazer mais daquilo e não fiz. E avisei. Não, mas passado um tempo. Informaste. Informei só que não ia Repara, imagina fazer que é assim. e disseram e xingaram, mas fazias mais. Mas agora decidi, foi uma pessoa minha, agora decidi que já não vou fazer mais e deixei de fazer e continuei a trabalhar no resto, a fazer o que eu tinha que fazer. Mas a verdade é que uma pessoa que sofre de assédio moral ou que está mal no trabalho, ou que está mal no trabalho e está mal da vida pessoal, precisa de realmente fazer terapia, porque realmente vai entrar num estado de burnout, porque a tristeza não vai fugir. É um acumular. A tristeza vai ficar lá, não é? E as coisas que nós pensamos O copo vai trazem realmente rebentar. sintomas físicos. E depois vai trazer consequências não só na Naquela vida, no trabalho. trabalho, como depois em casa. Alastra-se, não é? alastra-se, alastra-se. Numa relação amorosa, na relação com os filhos, nos hobbies. Imagina, uma pessoa que Uma está relação mal com no ela seu própria. trabalho, Com sim, ele sim. mesmo. Quando chega a casa vai arrebentar por todo lado, não é? E depois quem é que sofre? As pessoas que vivem connosco, não é? Exato. Não vamos fazer isso às pessoas que vivem lá em casa. Elas Outra não coisa que é merecem. importante, a partir do momento em que eu faço terapia, eu tenho plena consciência de que às vezes eu estou a embirrar com o David porque é meu, não tem nada a ver com ele. Não é? E chegar àquele ponto que é tipo assim, porque é que eu hoje estou tão... Reativa. Sabes? É tipo, ele não fez nada. Eu estou Só respirou. Sou eu. O problema não é ele, sou eu. Respira, inspira, não pira. Não, realmente às vezes há coisas que são nossas e a maneira como nós as recebemos é claramente nosso. E isso nós temos que levar Sabes para que eu no outro terapia. dia dei um exemplo muito bom, uma pessoa que estava a falar comigo, que foi tipo assim, agora estou a falar com a Ana Luísa, e digo-te assim, opá, Ana Luísa, detesto o teu cabelo verde. E a Ana Luísa olha para mim e diz-me assim, coitada, Exato. o meu cabelo tem verde, nem estou a ouvir o que ela está a dizer. Mas se eu lhe disser, por exemplo, Ana Luísa, acho que tu devias perder peso, aquilo vai ressoar de uma maneira. E eu disse-lhe exatamente o mesmo. O que é que mudou aqui? Mudou o que lhe chega a ela. Porque há coisas que ela tem para resolver nela, se Gatilho calhar. dela. Não é? E há outras Estou a pressionar na ferida. que na realidade não me fazem qualquer sentido, porque eu não tenho o cabelo verde. Estás a ver? Porque eu não preciso perder peso. Então, mas eu se é até por causa- podia ter o cabelo verde e estar Sim. completamente bem com isso, não é? Estás a entender? Mas é, Mas tu claramente podes- não estavas bem com o peso, Exatamente. não é? mas era um Com o peso. exemplo, não é? Portanto, Sim. aquilo que nos toca É diz nosso. muito mais sobre nós, não é? Do Isso é que é o nosso, outro. sim, claramente. É uma Terapia, ferida que terapia. é uma ferida que é pressionada, não Olha o é? dedo, viste o dedo? Pronto, então, meus queridos. Já está. Adeus, até à Tchau, isso próxima. passa muito rápido. Beijinhos. Um beijo grande. Tá bem? Beijinhos, obrigada. obrigada. Beijinhos, tchau, tchau.